Invisível no coração de Seul. Capítulo 1. Invisível em Seul. Meu nome é Min Ho. Tenho 23 anos e estudo arquitetura na Universidade Nacional de Seul. Para muitos, sou apenas mais um rosto na multidão que se move apressada pelas ruas desta cidade que nunca dorme. Mas para alguns no campus, sou o capitão do time de natação, o aluno exemplar, aquele que todos parecem querer como amigo. Uma imagem que construí cuidadosamente, como os projetos que desenho nas aulas. A primeira vez que notei Radin foi numa manhã chuvosa de março. Ela estava sentada sozinha no fundo do auditório, os cabelos negros caindo como cortinas sobre o rosto, enquanto lia um livro de poesia. Havia algo nela. Talvez a maneira como seus dedos delicados viravam as páginas, ou como parecia existir em um universo próprio, que capturou minha atenção de uma forma que não conseguia explicar. Naquele semestre, começamos a compartilhar 3 disciplinas. Percebi que Radin sempre escolhia os mesmos lugares, afastados, próximos às janelas, como se precisasse de uma rota de fuga. Ela raramente falava, e quando o fazia, sua voz era quase um sussurro. Os outros estudantes mal notavam sua presença, como se ela fosse um fantasma vagando pelos corredores da universidade. Foi durante uma apresentação de História da Arte Coreana que testemunhei pela primeira vez a crueldade direcionada a ela. Ji-yeon, a líder não oficial das garotas populares, acidentalmente, derrubou as anotações de Radin momentos antes de sua apresentação. Vi o pânico nos olhos dela enquanto tentava reorganizar os papéis espalhados, ouvindo as risadinhas abafadas ao redor. "Precisa de ajuda?" perguntei, abaixando-me para recolher algumas folhas que haviam deslizado para perto dos meus pés. Ela levantou o olhar, surpresa, como se não esperasse que alguém notasse seu desespero. Por um breve momento nossos olhos se encontraram, e senti algo estranho no peito, uma sensação de familiaridade que não fazia sentido. "Obrigada. Mas não precisa se incomodar", respondeu, pegando rapidamente os papéis da minha mão. Seus dedos tremiam ligeiramente. Antes que eu pudesse dizer qualquer outra coisa, ela já havia se afastado, caminhando apressadamente para o fundo da sala, onde se encolheu em sua cadeira, tentando desaparecer. Naquela tarde, após as aulas, a segui discretamente até a biblioteca. Não de maneira obsessiva ou assustadora. Apenas curioso. Radin movimentava-se entre as estantes como alguém que conhecia cada centímetro daquele lugar. Escolheu uma mesa isolada próxima à seção de literatura clássica e abriu vários livros ao seu redor, criando uma fortaleza de palavras. O inverno em Seul estava chegando ao fim, mas as noites ainda eram frias. Através das janelas altas da biblioteca, observei os primeiros sinais das flores de cerejeira, pequenos botões tímidos anunciando a primavera. De alguma forma, aquela imagem me lembrou Radin. Algo belo prestes a florescer, mas ainda retraído, protegendo-se do mundo. "Park Min-ho, estávamos te procurando." A voz de Sung-min, meu melhor amigo desde o ensino médio, quebrou minha contemplação. "Vamos ao karaokê hoje à noite. Todo mundo vai estar lá." Ele olhou na direção onde Radin estudava e franziu a testa. "O que você está fazendo aqui? Desde quando frequentas a biblioteca fora do período de provas?" Dei de ombros, tentando parecer casual. "Apenas pesquisando para o projeto de urbanismo." Menti, desviando o olhar de Radin. Por algum motivo, não queria que Sung-min conectasse meu interesse a ela. Algo me dizia que isso só traria problemas. Para mim, e principalmente para ela. Aquela noite no karaokê foi como tantas outras. Risos altos, música pop, algumas garrafas de soju. Mas minha mente continuava voltando para a garota silenciosa da biblioteca. Havia algo em seus olhos. Uma tristeza profunda misturada com uma força que poucos percebiam. Enquanto meus amigos cantavam animadamente, eu me perguntava o que Radin estaria fazendo naquele momento. Capítulo 2. O encontro inesperado. Na semana seguinte, a professora Kim anunciou um projeto em duplas para a disciplina de Teoria da Arquitetura. "Vou sortear os nomes para evitar que trabalhem sempre com os mesmos colegas", ela explicou, ignorando os gemidos de protesto. Quando ouvi meu nome ser chamado junto com o de Radin,
senti uma estranha mistura de nervosismo e expectativa. Do outro lado da sala, vi Radin encolher-se ligeiramente em sua cadeira. Seus olhos encontraram os meus por um breve momento, antes de desviarem rapidamente para o caderno à sua frente. Percebi os olhares e sussurros ao nosso redor. O popular Min-ho, emparelhado com a estranha e calada Radin. As expressões de pena direcionadas a mim me incomodaram mais do que eu esperava. Após a aula, aproximei-me dela enquanto guardava seus materiais na mochila. Ei, parece que somos parceiros agora, comentei, tentando soar casual. Podemos nos encontrar na biblioteca amanhã depois das aulas? Ou prefere outro lugar? Radin parecia uma corça assustada, pronta para fugir a qualquer momento. Biblioteca está bom, respondeu quase inaudivelmente, sem olhar diretamente para mim. Às 5, na sessão de arquitetura. Antes que eu pudesse dizer mais alguma coisa, ela já estava saindo da sala, movendo-se rapidamente entre os outros estudantes como se quisesse se tornar invisível. Cara, que azar o seu, comentou Sung-min, dando tapinhas em meu ombro. Ficar preso com a garota fantasma por um mês inteiro. Se precisar de ajuda para fazer tudo sozinho, é só falar. Senti uma irritação crescente com seu comentário, mas apenas forcei um sorriso e mudei de assunto. Como explicar que, na verdade, eu estava ansioso por essa oportunidade? No dia seguinte, cheguei à biblioteca 15 minutos antes do combinado. Para minha surpresa, Radin já estava lá, cercada por livros e anotações meticulosamente organizadas. Observei-a por alguns instantes antes de me aproximar. A maneira como mordia levemente o lábio inferior enquanto lia, como prendia mechas de cabelo atrás da orelha. O cuidado com que virava as páginas dos livros antigos. Você já começou, comentei, puxando a cadeira à sua frente. Ela sobressaltou-se ligeiramente, como se tivesse esquecido completamente nosso encontro. Desculpe, não quis te assustar. Tudo bem, murmurou, ajeitando os óculos de armação fina que usava para leitura. Pensei em adiantar algumas pesquisas. A professora Kim mencionou que queria uma abordagem histórica sobre a evolução dos espaços urbanos em Seul. Fiquei impressionado com sua dedicação e conhecimento. Durante as 2 horas seguintes, descobri que Ha-jin não era apenas estudiosa, era brilhante. Sua análise sobre a transformação arquitetônica de Seul pós-guerra era mais sofisticada que a de muitos professores. Quando falava sobre arquitetura, sua voz ganhava uma confiança que nunca demonstrava em sala de aula. Por que você escolheu arquitetura? Perguntei enquanto organizávamos nossas anotações ao final do encontro. O sol já havia se posto, e as luzes artificiais da biblioteca criavam uma atmosfera quase íntima em nossa mesa afastada. Radin hesitou, como se ponderasse se deveria compartilhar algo pessoal. Meu avô era construtor, respondeu finalmente. Ele me ensinou que os edifícios são como pessoas. Têm histórias, segredos, cicatrizes. Quero criar espaços que possam abrigar memórias felizes. Havia uma vulnerabilidade em sua voz que me tocou profundamente. Nossa conversa foi interrompida pelo barulho de risadas próximas. Ji-yeon e seu grupo haviam entrado na biblioteca, algo raro, e nos observavam de longe. Parece que temos companhia, comentei, notando como Radin imediatamente se fechou novamente, seus ombros tensionando-se visivelmente. Preciso ir, disse ela abruptamente, guardando seus materiais com mãos trêmulas. Podemos continuar amanhã? Antes que eu pudesse responder, ela já estava de pé, evitando olhar na direção do grupo de Ji-yeon. Espera, chamei, levantando-me também. Está ficando tarde. Posso te acompanhar até o ponto de ônibus. Não era apenas cortesia. Algo na forma como ela reagiu à presença daquelas garotas me preocupou. O que havia acontecido entre elas? Radin pareceu genuinamente surpresa com minha oferta. Não precisa, eu... Começou a recusar, mas foi interrompida quando Ji-yeon acidentalmente esbarrou nela ao passar, fazendo com que alguns de seus livros caíssem no chão. Ops, desculpe, disse Ji-yeon com falsa inocência. Não te vi aí, Radin. Você é tão... discreta. O veneno em suas palavras era evidente. Seus olhos se voltaram para mim, subitamente doces. Min-ho,
Que surpresa encontrar você aqui. Estamos indo para o café novo perto do campus. Quer vir conosco? Deve ser mais interessante que... Seu olhar deslizou para os livros de Radin no chão. Isso. Senti uma raiva crescente dentro de mim. Sem responder a Ji-yeon, abaixei-me para ajudar Radin a recolher seus livros. Na verdade, disse, mantendo minha voz controlada, estamos no meio de algo importante. E sim, vou acompanhar Radin até o ponto de ônibus agora. O olhar de surpresa no rosto de Ji-yeon quase valeu a tensão do momento. Ela se afastou com seu grupo, não sem antes lançar um olhar gelado para Radin. Quando finalmente saímos da biblioteca, percebi que estava escurecendo rapidamente e uma leve garoa começava a cair. Você não precisava fazer isso, disse Radin enquanto caminhávamos lado a lado sob meu guarda-chuva. Agora elas vão falar de você também. Havia uma nota de culpa em sua voz que me incomodou. Deixe que falem, respondi com uma confiança que não sabia que tinha. Não me importo com o que Ji-yeon ou qualquer um deles pensa. Era verdade, percebi naquele momento. A opinião daquele grupo que tanto me importava algumas semanas atrás agora parecia completamente irrelevante. Quando chegamos ao ponto de ônibus, a chuva havia se intensificado, transformando as luzes da cidade em borrões coloridos refletidos no asfalto molhado. Obrigada, disse Radin, finalmente olhando diretamente para mim. Sob a luz amarelada do ponto de ônibus, notei pela primeira vez uma pequena cicatriz próxima à sua sobrancelha direita. Não apenas por me acompanhar, mas por não ser como eles. Algo naquele momento, talvez a vulnerabilidade em seus olhos, a chuva caindo ao nosso redor, ou a estranha intimidade que se forma quando duas pessoas compartilham um guarda-chuva, fez meu coração acelerar. Nos vemos amanhã? Perguntei, sentindo-me subitamente tímido. Radin assentiu, um sorriso hesitante surgindo em seus lábios. Amanhã, confirmou, subindo no ônibus que acabara de chegar. Fiquei parado na chuva, observando o veículo se afastar, com uma sensação estranha de que algo importante havia começado a mudar em minha vida. Capítulo 3. Aproximação e resistência. Nas semanas seguintes, nossos encontros na biblioteca tornaram-se mais frequentes. O projeto avançava bem, mas percebi que estava inventando desculpas para prolongar nossas sessões de estudo. Radin continuava reservada, mas aos poucos notei pequenas mudanças. Sorrisos que duravam um segundo a mais, comentários pessoais ocasionais, momentos em que seu olhar permanecia no meu, em vez de desviar rapidamente. Numa tarde particularmente agradável de primavera, sugeri que continuássemos nosso trabalho ao ar livre. O campus está cheio de cerejeiras floridas. Seria um desperdício ficar trancado aqui dentro, argumentei. Para minha surpresa, Radin concordou após apenas uma breve hesitação. Escolhemos um banco afastado, sob uma cerejeira em plena floração. Pétalas rosadas ocasionalmente caíam sobre nós, criando uma cena que parecia saída de um drama romântico. Minha avó dizia que cada pétala de cerejeira que cai sobre alguém traz um ano de boa sorte, comentou Radin, olhando para uma pétala que havia pousado em seu caderno. Então devo estar acumulando décadas de sorte agora. Brinquei, apontando para as várias pétalas que haviam se depositado em meus cabelos e ombros. Pela primeira vez, ouvi Radin rir, um som suave e musical que fez meu coração saltar. Naquele momento, prometi a mim mesmo que faria de tudo para ouvir aquele som novamente. Nossa conversa fluiu naturalmente, desviando-se do projeto para tópicos pessoais. Descobri que Radin era filha única, que morava apenas com a mãe desde que seu pai falecera quando ela tinha 12 anos. Falei sobre meus pais divorciados, sobre como me sentia dividido entre duas casas, duas expectativas diferentes. Havia uma facilidade em me abrir com ela que nunca experimentara antes, mesmo com amigos de longa data. Min-ho! A voz familiar de Sung-min interrompeu nosso momento. Ele se aproximava com um grupo de amigos, incluindo Ji-yeon. Estávamos te procurando por toda parte. Esqueceu que temos treino hoje? Seus olhos se moveram de mim para Radin, uma expressão de confusão em seu rosto. Na verdade,
Avisei o treinador que não poderia ir hoje, respondi, sentindo-me desconfortável com a situação. Estamos terminando uma parte importante do projeto. Era uma meia-verdade. O projeto estava quase concluído, mas eu não queria que aquele momento com Radin terminasse. Ji-yeon deu um passo à frente, seu sorriso não alcançando os olhos. Vocês parecem tão concentrados. Quase não notamos você, Radin. Como sempre. O comentário aparentemente inocente carregava uma crueldade que fez meu estômago revirar. Ao meu lado, senti Radin enrijecer. Na verdade, estávamos discutindo como a arquitetura tradicional coreana incorpora elementos naturais. Intervim rapidamente. Radin tem teorias fascinantes sobre isso. Vocês deveriam ouvir. O silêncio que se seguiu foi constrangedor. Sung-min parecia genuinamente confuso com minha atitude, enquanto Ji-yeon mal disfarçava sua irritação. Bem, não queremos interromper algo tão acadêmico, disse finalmente. Vemos você mais tarde, Min-ho. O grupo se afastou, mas não antes de Ji-yeon lançar um último olhar venenoso para Radin. Você não precisava fazer isso, murmurou Radin quando ficamos sozinhos novamente. Defender-me assim só vai complicar as coisas para você. Havia uma tristeza resignada em sua voz que me partiu o coração. Por que você deixa que te tratem assim? Perguntei suavemente. Vi como você é brilhante. Como se transforma quando fala sobre arquitetura. Por que se esconde dos outros? Radin ficou em silêncio por tanto tempo que pensei que não responderia. Quando finalmente falou, sua voz era quase um sussurro. Nem sempre fui assim. No primeiro ano eu era diferente. Mais confiante, talvez. Ji-yeon e eu éramos amigas, acredite ou não. O que aconteceu? Perguntei, sentindo que estávamos chegando a algo importante. Radin fechou o caderno lentamente, seus dedos traçando o contorno da capa. Conhecemos um rapaz, Junho. Ele era do último ano, bonito, carismático. Ji-yeon estava interessada nele, mas... Ela hesitou. Ele começou a me procurar. No início, fiquei lisonjeada com a atenção. Não percebi que era apenas parte de um jogo cruel. Meu coração apertou-se ao imaginar o que viria a seguir. Ele apostou com os amigos que conseguiria. Bem, você sabe. Quando recusei seus avanços, ele espalhou rumores horríveis sobre mim. Ji-yeon acreditou nele, claro. De repente, eu era a vilã da história. A garota que se ofereceu para o cara que sua amiga gostava. A raiva cresceu dentro de mim. Raiva de Junho, de Ji-yeon, de todos que haviam machucado Radin. Isso foi há 2 anos, continuou ela. Junho já se formou, mas os rumores permaneceram. É mais fácil ser invisível do que enfrentar os olhares e sussurros todos os dias. Sem pensar, peguei sua mão. Era a primeira vez que nos tocávamos além de esbarrões acidentais. Você não merecia nada disso, disse com firmeza. E não precisa ser invisível. Não para mim. Radin olhou para nossas mãos unidas, e por um momento pensei que iria se afastar. Em vez disso, seus dedos apertaram levemente os meus. Por que você está fazendo isso, Min-ho? Por que se importa? Era uma pergunta simples, mas a resposta era complicada. Por que me importava? O que havia nesta garota quieta que me atraía tão fortemente? Porque quando te vejo, enxergo alguém real, respondi finalmente. Não uma imagem cuidadosamente construída como a que todos mantemos. Você é autêntica de uma forma que admiro. E por quê? Hesitei, sentindo-me subitamente vulnerável. Porque gosto de quem sou quando estou com você. O sol começava a se pôr, tingindo o céu com tons de laranja e rosa. As pétalas de cerejeira continuavam caindo suavemente ao nosso redor. Radin sorriu. Não o sorriso hesitante que eu já conhecia, mas algo mais aberto, mais verdadeiro. Também gosto de quem sou quando estou com você, confessou em voz baixa. Naquele momento, sob a cerejeira em flor, com o campus quase vazio e o céu transformando-se lentamente em crepúsculo, senti que algo precioso e frágil estava nascendo entre nós. Algo que precisaria ser protegido do mundo lá fora, pelo menos por enquanto.
Está gostando do dorama? Deixe seu like e se inscreva no canal. Comente sobre o que mais te tocou. Na semana seguinte, nosso projeto foi apresentado e recebeu a nota máxima da professora Kim. Raramente vejo uma análise tão profunda da evolução urbana de Seul, comentou ela, genuinamente impressionada. Vocês formam uma excelente equipe. Aquelas palavras significaram mais para mim do que qualquer elogio que já havia recebido. Após a aula, caminhávamos lado a lado pelo corredor quando Sung-min me alcançou. Podemos conversar? Pediu, lançando um olhar significativo para Ha-jin. Ela entendeu a deixa imediatamente. Vou indo na frente, disse, afastando-se antes que eu pudesse protestar. Observei-a caminhar pelo corredor, a forma como seus cabelos balançavam suavemente com cada passo, e senti uma pontada de saudade mesmo sabendo que haveria novamente em algumas horas. O que está acontecendo com você, cara? Perguntou Sung-min, assim que Ha-jin estava fora de alcance. Primeiro você começa a faltar aos treinos, depois cancela nossos planos de fim de semana, e agora te vejo por aí com... ela. Havia uma genuína preocupação em sua voz que me impediu de ficar irritado. Estou conhecendo alguém novo. Respondi simplesmente. Alguém que me faz pensar diferente sobre as coisas. Sung-min balançou a cabeça, incrédulo. É por causa daquela garota? Min-ho, você sabe o que dizem sobre ela, não sabe? Que ela tentou roubar o namorado da Ji-yeon, que ela... Tudo mentira, interrompi firmemente. Conheci a verdadeira Ha-jin, não a versão que as fofocas criaram. E gostaria que meu melhor amigo pelo menos desse a ela o benefício da dúvida. Sung-min me estudou por um momento, como se tentasse determinar se eu estava sendo manipulado ou falando sério. Você realmente gosta dela, concluiu finalmente. Não uma pergunta, mas uma constatação. Sim, admiti, sentindo um alívio estranho em dizer isso em voz alta. Gosto dela. Muito. Meu amigo suspirou profundamente. Olha, você sabe que sempre vou te apoiar. Mas não vai ser fácil. Ji-yeon já está espalhando coisas, dizendo que Ha-jin está te usando para melhorar sua reputação, que ela... Não me importo com o que Ji-yeon diz. Cortei, mais bruscamente do que pretendia. Ela é parte do problema. Sempre foi. Sung-min ergueu as mãos em sinal de rendição. Tudo bem, entendi. Só estou te alertando que isso pode ficar complicado. Você sempre foi o cara popular, Min-ho. Isso vai mudar se você continuar. Bem, você sabe. Suas palavras me atingiram com mais força do que eu gostaria de admitir. Seria tão fácil voltar à minha vida anterior. Treinos, festas, a admiração constante dos colegas. Mas então pensei em Ha-jin, em seu sorriso raro, na profundidade de suas ideias, na coragem silenciosa com que enfrentava cada dia, apesar de tudo que havia passado. Algumas mudanças são para melhor, respondi finalmente. E se isso significa perder popularidade ou amigos que não aceitam minhas escolhas, então talvez esses amigos nunca foram verdadeiros. Sung-min me encarou por um longo momento antes de dar um pequeno sorriso resignado. Você está mesmo apaixonado, hein? Nunca pensei que veria Park Min-ho, o eterno solteiro, caindo assim. Ele deu um tapinha em meu ombro. Olha, vou tentar conhecê-la melhor, ok? Pelo menos dar uma chance. Mas não posso prometer que todos farão o mesmo. Aquela pequena concessão significou muito para mim. Obrigado, disse sinceramente. Isso é tudo que peço. Naquela tarde, encontrei Ha-jin no café próximo ao campus onde havíamos combinado. Ela parecia nervosa, mexendo constantemente na alça de sua bolsa. Está tudo bem? Perguntei, sentando-me à sua frente. Ouvi algumas garotas no banheiro, respondeu em voz baixa. Estão dizendo que estou te manipulando, que sou uma... Ela engoliu em seco, incapaz de repetir as palavras cruéis. Talvez seja melhor não nos vermos por um tempo, Min-ho. Não quero que sua reputação seja arruinada por minha causa. Senti uma onda de proteção e ternura tão forte que quase me deixou sem fôlego. Ha-jin, olhe para mim, pedi suavemente. Quando seus olhos encontraram os meus, continuei.
Não me importo com o que dizem. Não me importo se minha reputação muda. A única opinião que me interessa é a sua. Mas seus amigos, meus verdadeiros amigos vão entender. Interrompi gentilmente. E quem não entender, bem, talvez nunca tenha sido realmente meu amigo. Radin me olhou com uma mistura de admiração e preocupação. Você não sabe como eles podem ser cruéis, sussurrou. Não quero que passe pelo que passei. Estendi minha mão sobre a mesa, oferecendo-a a ela. Após um momento de hesitação, Radin entrelaçou seus dedos nos meus. Então enfrentaremos juntos, prometi. Você não está mais sozinha nessa, Radin. O pequeno sorriso que iluminou seu rosto naquele momento valeu cada olhar torto, cada sussurro maldoso que eu sabia que enfrentaríamos. Algo estava mudando entre nós, transformando-se em algo mais profundo que amizade. E eu estava disposto a enfrentar o mundo inteiro para proteger aquele sorriso. Capítulo 4. Contra todos os rumores se espalharam pelo campus como fogo em palha seca. Em questão de dias, todos pareciam ter uma opinião sobre meu relacionamento com Radin. As histórias variavam do ridículo ao cruel, que ela havia me enfeitiçado, que estava comigo apenas para melhorar sua reputação. Ou pior, que eu a estava usando para algum tipo de aposta perversa, como Junho havia feito. Ji-yeon liderava a campanha de difamação, obviamente. Certa manhã, encontrei Radin no corredor, pálida e com os olhos vermelhos. O que aconteceu? Perguntei imediatamente preocupado. Nada, respondeu automaticamente, mas então suspirou. Alguém escreveu coisas horríveis sobre mim no banheiro feminino. Com meu número de telefone. Sua voz tremeu ligeiramente. Recebi mensagens a noite toda. De números desconhecidos. A raiva que senti naquele momento foi diferente de qualquer coisa que já havia experimentado. Fria, intensa, focada. Isso acaba hoje, declarei, pegando sua mão e caminhando determinado em direção à sala da diretoria. Minho, não. Radin tentou me deter. Vai piorar tudo. Sempre piora quando alguém tenta ajudar. Parei, virando-me para encará-la. É isso que aconteceu antes? Você tentou denunciar e ninguém acreditou em você? A expressão em seu rosto confirmou minha suspeita. Desta vez, será diferente, prometi. Confie em mim. A diretora Kim nos recebeu com expressão séria, enquanto explicávamos a situação. Radin mostrou algumas das mensagens em seu celular. Textos tão vulgares e ameaçadores, que me fizeram sentir náuseas. Para meu alívio, a diretora não minimizou o problema. Isso é bullying e assédio, declarou firmemente. E nossa universidade tem política de tolerância zero para ambos. Ela olhou para Radin com gentileza. Sinto muito que tenha passado por isso, senhorita Kang. Vamos investigar imediatamente e tomar as medidas disciplinares apropriadas. Quando saímos da sala da diretora, Radin parecia simultaneamente aliviada e aterrorizada. E se isso piorar as coisas? Sussurrou. Ji-yeon tem muitos amigos influentes. Peguei suas mãos entre as minhas. Então teremos que ser mais fortes que eles, juntos. Hesitei por um momento antes de continuar. Radin, sei que ainda estamos nos conhecendo, mas quero que saiba que estou comprometido com isso. Com nós. Não é um capricho ou uma fase. Seus olhos se arregalaram ligeiramente, e por um momento terrível pensei que havia ido longe demais, muito rápido. Então, para minha surpresa, ela se ergueu na ponta dos pés e beijou suavemente minha bochecha. Eu também, sussurrou, um rubor adorável tingindo seu rosto. Aquele pequeno gesto de afeto público foi como uma declaração de guerra para Ji-yeon e seu grupo. Nos dias seguintes, a hostilidade tornou-se mais aberta. Alguém, acidentalmente, derrubou café na mochila de Radin, arruinando seus livros. Meu armário foi vandalizado com palavras ofensivas. Sung-min me alertou que alguns caras do time de natação estavam planejando me dar uma lição. Isso é loucura, desabafei com Radin enquanto caminhávamos pelo mercado noturno de Dongdaemun numa sexta-feira. Havia sido minha ideia sair do campus, escapar dos olhares e sussurros constantes. Entre as barracas coloridas e a multidão anônima, podíamos quase fingir que éramos apenas um casal normal.
Sempre foi assim, respondeu Hajin, observando um vendedor habilidosamente preparar hoteok, panquecas doces recheadas com açúcar mascavo e nozes. As pessoas escolhem um alvo e se unem contra ele. Faz com que se sintam poderosas, parte de algo. Comprei 2 hoteok e entreguei um a ela, observando com prazer como seus olhos se iluminaram ao sentir o aroma doce. Mas por quê? O que ganhamos tratando os outros assim? Hajin mordeu a panqueca quente, fechando os olhos por um momento para saborear. Um pouco de recheio escorreu pelo canto de sua boca, e sem pensar, estendi a mão para limpá-lo com o polegar. Ela corou, mas não se afastou. Minha mãe diz que as pessoas mais cruéis são frequentemente as mais assustadas, respondeu finalmente. Elas atacam o que não entendem, o que as faz questionar suas próprias certezas. Caminhamos lado a lado, nossos braços ocasionalmente se tocando. As luzes coloridas das barracas refletiam em seu rosto, destacando a suave curva de suas bochechas, o brilho em seus olhos. Naquele momento, sob o céu noturno de Seul, com o burburinho do mercado ao nosso redor, percebi que estava irremediavelmente apaixonado por Hajin. O que foi? Perguntou ela, notando meu olhar prolongado. Nada, respondi sorrindo. Só estou feliz por estar aqui com você. Hajin sorriu de volta, aquele sorriso raro e precioso que eu havia aprendido a valorizar. Impulsivamente, peguei sua mão. Ela hesitou apenas por um segundo antes de entrelaçar seus dedos nos meus. Caminhamos assim pelo restante da noite, conectados, desafiando um mundo que parecia determinado a nos separar. Na semana seguinte, a diretora Kim convocou uma assembleia especial para toda a universidade. Com voz firme e sem rodeios, ela abordou os recentes incidentes de bullying no campus, enfatizando que os responsáveis seriam identificados e punidos severamente. Nossa universidade deve ser um espaço de crescimento intelectual e pessoal, declarou. Não permitiremos que o preconceito, a intolerância ou a crueldade contaminem este ambiente. Sentado ao lado de Hajin no auditório, senti uma mistura de orgulho e apreensão. Orgulho por ver finalmente alguém em posição de autoridade tomando uma posição clara. Apreensão porque sabia que as palavras nem sempre eram suficientes para mudar comportamentos enraizados. Após a assembleia, fomos abordados por Sung Min. Para minha surpresa, ele parecia genuinamente constrangido. Posso falar com vocês por um minuto? Pediu, olhando nervosamente ao redor como se temesse ser visto. Hajin tensionou-se visivelmente ao meu lado, mas assentiu. Seguimos Sung Min até um canto mais tranquilo do pátio. Eu queria pedir desculpas, começou ele, dirigindo-se principalmente a Hajin. Por acreditar nas histórias sobre você sem questionar. Por não ter sido um amigo melhor para Min-ho quando ele mais precisava. Ele respirou fundo antes de continuar. E queria que soubessem que não estou envolvido com o que Ji-yeon e os outros estão fazendo. Na verdade, contei à diretora Kim sobre os planos deles. Fiquei genuinamente surpreso. Sung-min sempre fora alguém que evitava conflitos, que preferia seguir a corrente a desafiá-la. Por quê? Perguntei. Ele deu de ombros, parecendo desconfortável com a pergunta. Porque somos amigos desde o ensino médio. E por quê? Ele olhou para Hajin. Porque percebi que estava julgando alguém sem conhecê-la, apenas para me encaixar. Isso me fez questionar que tipo de pessoa eu estava me tornando. Hajin o estudou por um momento, como se tentasse determinar sua sinceridade. Obrigada, disse finalmente, sua voz suave mas firme. Por ter coragem de mudar de ideia. Isso significa muito. Aquela pequena trégua com Sung Min foi como uma primeira rachadura na parede de hostilidade que nos cercava. Nos dias seguintes, outros estudantes começaram a se aproximar. Primeiro timidamente, depois com mais confiança. Uma garota do clube de literatura confessou a Hajin que sempre admirara seus comentários nas aulas de teoria literária, mas tivera medo de falar com ela por causa dos rumores. As coisas estão mudando, comentei esperançoso enquanto estudávamos juntos na biblioteca, nosso refúgio de sempre. Hajin sorriu, mas havia uma sombra de preocupação em seus olhos. Ji-yeon está furiosa, invisível no coração de Seul.
Final capítulo 5. O confronto. Hajin estava certa. Nos dias seguintes, Ji-yeon parecia uma fera enjaulada, seus planos sendo frustrados um após o outro pela nova política anti-bullying da universidade. Eu sabia que ela estava planejando algo. O silêncio forçado não era o estilo dela. O confronto final veio durante o festival de primavera da universidade. Hajin e eu havíamos oferecido nossas habilidades arquitetônicas para ajudar no design dos estandes. Ela havia criado um projeto lindo usando elementos tradicionais coreanos com toques modernos. Algo que mostrava sua verdadeira personalidade artística. Estávamos finalizando os últimos detalhes quando Ji-yeon apareceu com seu grupo. Mas desta vez era diferente. Ela parecia menos confiante, menos rodeada. As políticas da universidade haviam surtido efeito, e alguns de seus seguidores haviam se afastado. Vocês dois, disse ela, voz cortante. Ainda fingindo que são um casal feliz? Hajin moveu-se instintivamente para mais perto de mim. Coloquei a mão em suas costas, sentindo sua tensão. Não estamos fingindo nada, Ji-yeon, respondi calmamente. E você deveria saber que suas tentativas de nos separar apenas nos aproximaram mais. Por um momento, vi algo de vulnerabilidade em seus olhos, como se uma máscara tivesse escorregado. Vocês não sabem nada, sussurrou, mas sua voz falhou. Não sabem como é ver todos os que você ama te deixando para trás. Foi Hajin quem falou, sua voz suave mas firme. Então por que não tenta construir algo novo em vez de destruir o que os outros têm? Capítulo 6. Revelações. Naquela noite, longe do festival, Hajin e eu caminhávamos pela margem do rio Han. As luzes da cidade refletiam na água escura, criando um espetáculo de cores dançantes. Há algo que preciso te contar, disse Hajin, parando próximo a uma ponte iluminada. Sobre por que Ji-yeon realmente me odeia tanto. Percebi pela tensão em sua voz que era algo importante. Prossiga, incentivei pegando suas mãos. Junho, ele era meu meio-irmão, revelou ela, evitando meu olhar. Filho do segundo casamento do meu pai. Ele não só espalhou mentiras sobre mim, descobriu nosso parentesco e estava chantageando minha mãe, ameaçando expor segredos da família. Senti minha respiração parar. Hajin. Eu tinha tanto medo que ele machucasse minha mãe que considerei aceitar seus avanços. Foi quando Ji-yeon nos viu juntos, me interpretou completamente mal. Lágrimas escorriam silenciosamente por suas bochechas. Ela nunca quis ouvir a verdade. Era mais fácil me culpar por tudo. Abracei-a firmemente, sentindo seu corpo tremer contra o meu. Por que não me contou antes? Porque tinha medo que você fosse embora também, sussurrou contra meu peito. Todos sempre vão quando as coisas ficam complicadas demais. Afastei-me o suficiente para poder olhar em seus olhos. Hajin, ouve bem. Eu não vou a lugar nenhum. Não importa o quão complicada a sua história seja. Somos uma equipe agora, lembra? Capítulo 7. Novo começo. O fim do semestre chegou mais rápido do que esperávamos. Hajin e eu decidimos passar o verão em Seul. Ela fazendo um estágio em um escritório de arquitetura. Eu ajudando meu pai em seu próprio escritório. Ji-yeon, surpreendentemente, procurou Hajin no último dia de aulas. As duas conversaram por quase 1 hora. Eu observei de longe, respeitando o espaço delas. Quando se separaram, ambas pareciam diferentes. Não exatamente amigas, mas não mais inimigas. O que aconteceu? Perguntei quando Hajin se aproximou. Ela se desculpou, disse Hajin, parecendo tão surpresa quanto eu me sentia. Disse que Junho havia mentido para ela também, contado uma versão distorcida dos fatos. Hajin pausou. Ela está saindo com terapia. Capítulo 8. 1 ano depois. O campus estava novamente florido quando retornamos no ano seguinte. Hajin não era mais a garota invisível que conheci. Sua confiança havia crescido, assim como nosso amor. Numa tarde de primavera, encontramo-nos sob a mesma cerejeira, onde nossa amizade havia se aprofundado. Eu tinha algo importante para perguntar. Hajin. Comecei, tirando um pequeno anel de prata do bolso. Algo simples,
com detalhes que lembravam os edifícios que ela amava desenhar. Sei que ainda somos jovens. Sei que temos muito pela frente, mas... Sim, ela interrompeu, sorrindo com aquele sorriso que agora conhecia em todas as suas variações. Sempre sim para você. Epílogo. 5 anos depois. O escritório de arquitetura, Min Kang e Associados, estava localizado num belo prédio em Gangnam. As paredes eram decoradas com projetos que mesclavam tradição e modernidade. A assinatura da dupla de arquitetos que havia se graduado como melhor da turma. Acha que ela está nervosa? Perguntou Sung Min, ajeitando sua gravata. Ele havia se tornado nosso diretor de marketing e também o padrinho de casamento. Olhei através da janela para o jardim onde as cerejeiras estavam novamente em flor. Ha-jin estava lá, linda em seu vestido simples, cercada por suas damas de honra, incluindo Ji-yeon, que havia se tornado uma amiga genuína ao longo dos anos. Não, respondi sorrindo. Ela não está nervosa. Nós chegamos até aqui juntos. O casamento é só o próximo passo. Mais tarde, durante a cerimônia, quando Ha-jin caminhou até o altar, não pude deixar de pensar em nossa jornada. De uma garota invisível numa biblioteca para a mulher confiante que estava diante de mim. De um jovem popular preocupado apenas com sua imagem para alguém que aprendera o verdadeiro valor dos relacionamentos autênticos. Prometo amar você através de todas as estações, disse ela durante nossos votos, lágrimas de felicidade brilhando em seus olhos. Nas primaveras cheias de flores e nos invernos mais frios, prometo ser sua parceira não apenas no amor, mas na vida, nos sonhos e nas construções que faremos juntos. Prometo ser o lugar onde você nunca será invisível, respondi, minha voz embargada pela emoção. Prometo defender você, apoiar você e construir com você um mundo onde o amor verdadeiro sempre triunfa sobre o preconceito e a crueldade. Enquanto nos beijávamos, pétalas de cerejeira caíram suavemente ao nosso redor, e percebi que cada uma delas realmente trouxera sorte. Não apenas anos de boa sorte, mas uma vida inteira delas. Nossa história havia começado com Ha-jin sendo invisível para o mundo, mas nunca para mim. Agora juntos, estávamos prontos para criar espaços onde outros também pudessem ser vistos, aceitos e amados pelo que realmente eram. Fim. Esta história foi inspirada na coragem de todos que escolhem amar além das aparências e na força daqueles que enfrentam o bullying. Que possamos sempre enxergar a beleza nas pessoas invisíveis ao nosso redor.